Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós veremos um conteúdozinho bem simples, bem pequeno, bem fácil, que é a notação científica, tá? A notação científica, gente, ela é utilizada para simplificar, para representar, na verdade, números muito grandes ou números muito pequenos, nas ciências em geral. Então, a notação científica, gente, é como ficou representado, essa técnica utilizada, para representar números muito grandes, números reais muito grandes ou muito pequenos, e eles são representados a uma potência de base 10, tá? A representação da notação científica é essa aqui, onde A é o coeficiente, tá? E N é o expoente dessa potência de base 10. A base sempre vai ser 10. E observem que é uma multiplicação, o coeficiente, vezes a potência de base 10. A notação científica, ela não é utilizada só na matemática, tá, gente? Ela também é utilizada em outras disciplinas que vocês verão mais pra frente. Então, por isso que agora nós veremos só mesmo essa parte inicial mesmo, a parte mais simples, para que a gente não demore muito, mas para que a gente conheça esse tipo de notação. Então, como eu falei, é utilizado para representar números muito grandes ou números muito pequenos, como por exemplo a distância da Terra até o Sol, digamos assim. Imaginem, olha que número grande, olha que representação grande. Então, para que a gente não precise representar nesse número tão extenso, a gente utiliza a notação científica para fazer essa simplificação. Vou passar para vocês agora 3 passos, que a gente segue para transformar esses números para a sua forma, para a sua notação científica. Então, vamos ao primeiro passo. O passo, gente, é escrever o número na forma decimal, certo? Com apenas um algarismo diferente do zero na frente da vírgula. Esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo vai ser colocar o expoente na potência de 10. Esse expoente vai ser o número de casas que a gente teve que andar com a vírgula. E se ao andar com a vírgula, gente, o valor do número ele diminuiu, o nosso expoente ele vai ficar positivo. Agora, se o valor do número ele aumentou ao andar com a vírgula, o expoente fica negativo, tá? O terceiro passo é escrever o produto do número, pela potência de base 10. Ah, professora, você falou 2 quilos, eu não entendi 1 grama. Normal, gente? Normal. Vamos a essas representações no papel que eu sei que vocês gostam e eu sei que vocês aprendem, de uma forma mais prática, mais rápida, enfim, porque vocês são inteligentes, vocês são capazes e vocês vão entender rapidinho. Então, vamos lá? Então, vamos lá, gente, para o nosso primeiro exemplo, tá? Um exemplo bem simples, Eu quero transformar esse número aqui, 32.000, em sua notação científica. Lembrando, que a notação científica ela segue esse modelo aqui, tá? Coeficiente vezes 10 elevado a um valor, que é uma multiplicação, de um valor por uma potência de base 10. Então, vamos seguir essa ordem. Qual vai ser o número que vai ficar aqui? Qual vai ser o número que vai ficar aqui? Então, vamos lá, aqui no número 32.000, gente, no primeiro passo lá que eu acabei de falar para vocês, qual foi o primeiro passo? Que antes da vírgula tem que ficar apenas um algarismo que seja diferente do zero. Então, aqui, nós temos esses 2 algarismos que são diferentes de zero, E a gente vai colocar só um. Então, para ficar só um antes da vírgula, a vírgula tem que estar aqui, Tem que estar aí, para ficar só um. E aí, esse restante aqui, que são as casas que a gente andou para chegar com a vírgula até lá, a gente vai representar em expoente.
Como vocês sabem, né, nos números inteiros, nós temos a representação inteira, nós temos uma vírgula aqui, ó, porque ela não tem muito valor. Aqui eu estou falando que esse número ele é inteiro, ele não tem valor aqui após a vírgula, então ela fica escondida aqui, digamos assim. Então, se a vírgula ela existe aqui, a gente só não vê, então daqui para aqui, quantas casas eu andei, né? Quantos algarismos eu tive que pular para chegar até lá? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, eu andei 4 casas para poder deixar a minha vírgula aqui. Como eu andei 4 casas, 4, gente, é o número que vai ficar aqui no meu expoente, tá bom? É o número de casas que eu andei para chegar até lá. E A é o coeficiente. O coeficiente é o valor que será multiplicado pela potência de 10, ou seja, 3,2. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a 4, porque 4 foi a quantidade de casas que eu andei até chegar lá. Se vocês observarem, era o número 32.000 e ele ficou aqui 3,2, ou seja, ele diminuiu. Então, o nosso expoente ficará positivo, não é isso? Olha esse outro exemplo aqui, gente. Esse número aqui, olha que número assim, grande no tamanho, né? Na quantidade de algarismos. Mas, matematicamente falando, é um número muito pequeno, olhem só. Ele não tem nenhum inteiro, né? E olha a quantidade de casas decimais que ele tem até chegar lá no valor. Então, é um número extremamente pequeno. E eu posso representá-lo na minha forma de notação científica, porque aí eu tenho uma representação mais simplificada, né, desse valor aqui, para não ter que colocar esse tanto de algarismos. Então, é para isso que serve a notação científica, né? Vem esses números enormes aqui, no tamanho, né, falando com muitos algarismos, e a gente pode representá-lo de uma forma mais simplificada. Então, aqui, se vocês observarem, esse número ele é extremamente pequeno e ele é um número decimal. Tem uma vírgula aqui, ó, 0, alguma coisa lá. Então, aqui eu vou andar com a minha vírgula, gente, pra cá. Observem que o algarismo, que é diferente de 0, ele está aqui, que é o algarismo que tem que ficar antes da vírgula para a gente representar na forma de notação científica. Então, a gente coloca ele aqui, ó, só pode ficar um algarismo antes da vírgula, então vai ficar esse valor aqui, gente, ó. Será 9,11, vai ser o meu coeficiente, o coeficiente da minha notação científica, porque antes da vírgula não pode ser o 0. Então, vai ser o 9. E também só pode ser um número antes da vírgula. Então, eu não posso colocar a vírgula ali depois do 1, porque se eu colocar aqui, vai ficar 91,1. E aí, fica 2 algarismos antes da vírgula. E nos passos que eu expliquei para vocês, né, nas observações, não pode. Só pode ficar um antes da vírgula. Então, vai ficar esse, 9,11. E aí, lá na minha forma de notação científica, né, vezes 10 elevado a n. N é o número de casas que eu andei até conseguir chegar aqui. Então, eu vou contar tudo isso, né? Vezes 10. E vamos lá contar para ver qual vai ser o valor que vai representar N, tá? Outra coisa importante. Esse número aqui é um número muito pequeno. E quando a gente chega aqui para representá-lo dessa forma, 9,11, isso quer dizer que o número ele ficou maior. Maior, eu falo, essa representação aqui, esse número 9,11, né? Matematicamente falando, é maior do que esse aqui. Então, se eu deixei o número maior, né? Se eu andei com a minha vírgula para cá, para esse sentido, o meu expoente, ele vai ser negativo, tá? Então, eu coloco já o sinal para não errar. E vou contar quantas casas eu andei. Se a minha vírgula estava aqui, então eu vou contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, para chegar até lá, eu andei 28 casas para chegar, colocar a vírgula até aqui. Então, o meu valor aqui em N vai ser 28. Negativo, tá? Menos 28, porque eu andei nesse sentido aqui
com a vírgula. Se eu tivesse andado para cá, como aquele outro, que a vírgula estava aqui, e eu andei para cá, diminuindo o número, ele ficaria positivo. Como eu andei para cá, aumentando o número, ele fica negativo, tá? Então, notação científica, gente, é basicamente isso, não tem muito o que fazer, é bem simples, né? Só a gente entender as regrinhas e responder. Então, vou deixar para vocês uma atividade, né? Para que vocês possam fazer essas representações e qualquer dúvida é só me chamarem no WhatsApp, tá?